Boris Nemtsov, Yevgeny Prigozhin, Alexei Navalny. Eles são apenas 3 das dezenas de pessoas que desafiaram Vladimir Putin, presidente da Rússia, de alguma maneira. 27 de fevereiro de 2015, 23 de agosto de 2023, 16 de fevereiro de 2024. Nestes dias, sua desobediência teve um fim trágico. Na Rússia, o poder é uma lâmina fria. Aqueles que o desafiam são abatidos. Apesar disso, um adversário de Putin permanece vivo, recusando-se a ser silenciado como tantos outros. Ele não se esconde nas sombras, evitando o alcance do Kremlin. Não, Kirill Budanov, o mestre espião da Ucrânia, se posiciona de maneira bastante ousada e deliberada, desafiando abertamente o Kremlin a cada respiração que dá. Mas esse não é o único motivo pelo qual Putin teme Budanov. Afinal, outros também gritaram seu desafio para o mundo e ainda assim encontraram seu fim. Suas vozes se afogaram no frio abismo do poder. É o que Budanov faz quando não está sob os holofotes que realmente aterroriza Putin. Budanov não é apenas uma figura pública de resistência. Ele é um mestre tático, cuja brilhante estratégia constantemente expõe as vulnerabilidades de Putin e desestabiliza seu controle sobre o poder de dentro. Cada ação secreta é orquestrada com precisão cirúrgica, visando minar e perturbar, frequentemente atingindo o âmago das maquinações do Kremlin. Como líder da guerra secreta da Ucrânia contra a Rússia, que se transformou em uma força implacável ameaçando as fundações do Kremlin, Budanov se tornou o pior pesadelo de Putin. Esta é a história dele. O tenente-general Kirill Budanov é o chefe mais jovem da história da diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, um papel crucial. Ele se tornou o chefe do Serviço de Inteligência Militar Ucraniano, direção principal de inteligência, em agosto de 2020, aos 34 anos de idade. Apesar de surpreendente para alguns, quem conhece Budanov sabe que sua juventude é equiparada por uma determinação incomparável e um gênio tático. Para alguém cuja vida se lê como um thriller de alto risco, uma ascensão rápida ao topo da inteligência militar da Ucrânia parece quase inevitável. O histórico de Budanov, uma vida dedicada a operações especiais, é um testemunho disso. Em 2007, formou-se na Academia Militar de Odessa, uma instituição militar superior das Forças Armadas da Ucrânia, e logo iniciou sua carreira no Direção Principal de Inteligência como parte das Forças Especiais da agência. Em fevereiro de 2014, a guerra russo-ucraniana começou oficialmente, após a Rússia anexar ilegalmente a Crimeia. Nem 2 meses depois, a guerra em Donbass irrompeu e Budanov se envolveu profundamente no conflito. Durante esta guerra, Budanov teria participado de diversas operações militares especiais sigilosas. Ele também ganhou fama como um audacioso que não teme cruzar as linhas inimigas. Talvez por isso ele tenha sido ferido várias vezes, frequentemente escapando da morte por pouco. Em uma ocasião, um soldado da unidade de Budanov detonou uma mina antipessoal em Donbass e os estilhaços feriram gravemente seu pescoço, ombro e até atingiram seu coração. Relatos indicam que ele caminhou cerca de 3 milhas, com ferimentos que ameaçavam sua vida, até um local seguro. Um repórter da Times Radio, uma rádio digital britânica que se encontrou com Budanov em julho de 2023, descreve essas lesões como feridas de legado. Muitas dessas feridas ainda são bastante visíveis, um testemunho de sua extraordinária bravura e determinação inabalável perante o perigo. As qualidades de Budanov o ajudaram a sobreviver em 2016, quando sua unidade de forças especiais sofreu uma emboscada de uma unidade de comando russa logo após desembarcar em uma incursão anfíbia na Crimeia ocupada. A unidade de Budanov recuou para o território controlado pelos ucranianos, mas antes matou vários soldados russos. Após ser ferido novamente no Donbass, Budanov foi enviado para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, em Bethesda, Maryland, para tratamento, conforme um relatório do New York Times de 2024. O mesmo relatório mostra que em 2016, a Agência Central de Inteligência iniciou o treinamento de uma unidade de elite das Forças Especiais Ucranianas, a Unidade 2245. Esta unidade foi treinada para capturar drones russos e equipamentos de comunicação.
permitindo que técnicos da Agência Central de Inteligência os reengenheirassem e quebrassem sistemas de criptografia do Kremlin. Segundo o New York Times, Budanov pertencia à unidade 2245. Em 2020, Budanov já era um espião, lutador e líder altamente respeitado na comunidade de inteligência ucraniana. No entanto, o que supostamente chamou a atenção de Volodymyr Zelensky, o recém-nomeado presidente da Ucrânia, foi que Budanov também pensava de forma inovadora. Em 5 de agosto de 2020, pelo decreto presidencial número 308/2020, Zelensky nomeou Budanov como chefe da diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Este foi apenas o primeiro de seus títulos prestigiosos. Em março de 2022, ele também se tornou chefe do Quartel-General de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra. Em setembro de 2022, ele participou da maior troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia até então, assegurando o retorno de 215 defensores ucranianos, incluindo mais de 100 combatentes e comandantes do regimento Azov. Em 2022, ele também foi nomeado chefe do Comitê de Inteligência sob o presidente da Ucrânia, assumindo o controle sobre todas as atividades das agências de inteligência ucranianas. Mesmo equilibrando alguns papéis de alto risco e uma guerra em pleno andamento, Budanov conseguiu trabalhar em sua educação ao longo de 2020, 2023 e 2024. Neste período, formou-se na Academia Militar Diplomática Yevgeny Berezniak, concluiu pós-graduação na Academia Ostro Ciência Política, cursou a Escola de Negócios Kyiv Mohyla, arquiteto estratégico, e recebeu o título Dr. Honoris Causa pela Escola de Economia de Kyiv. Em 8 de fevereiro de 2024, Zelensky condecorou Budanov com a Estrela Dourada, Ordem do Herói da Ucrânia, por seu heroísmo na guerra russo-ucraniana e na defesa da soberania e integridade territorial da Ucrânia. Kirill Budanov é uma figura notável, especialmente considerando sua jovem idade. Mas como ele realmente é pessoalmente e quais são suas crenças? O correspondente especial de rádio do Times, Anthony Lloyd, que conheceu Budanov pessoalmente, o descreve como um lutador e um pensador que gosta do seu trabalho. Porém, ele também o descreve como um homem bem irritado que quer fazer a Rússia sangrar. A primeira impressão de Lloyd sobre Budanov está alinhada com a descrição feita por um alto oficial de inteligência dos Estados Unidos. George Smiley encontra Jason Bourne, foi essa descrição. George Smiley, personagem dos romances de John le Carré, é conhecido por seu trabalho de inteligência astuto e metódico, navegando com discrição pelo complexo mundo da espionagem. Jason Bourne, por outro lado, é conhecido por suas intensas habilidades de ação, engenhosidade e, sejamos francos, pura violência. Combine essas duas personalidades e você entenderá que um Budanov é visto como uma figura que une magistralmente a astúcia estratégica de Smiley com a proeza tática eletrizante de Bourne, alguém tão incrivelmente multifacetado que parece quase cinematográfico. Se ele não tivesse realizações do mundo real para comprovar isso, ninguém te culparia por pensar que ele era apenas uma persona pública habilmente criada, um personagem de um thriller de espionagem. Seu comportamento e ambiente pouco fazem para dissipar essa ideia. Lloyd descreve o escritório de Budanov na Península Rybalski, conhecida como Ilha Rybalski, onde fica a sede do Direção Principal de Inteligência e onde os dois se encontraram. Lloyd descreve o escritório de Budanov como muito escuro e sombrio. O Washington Post ironiza que trabalhar no escuro é adequado para o líder da inteligência militar ucraniana. Porém, é o que pode ser visto espiando por essa escuridão que aparentemente cativa todos que já conheceram Budanov. Lloyd descreve a mesa de Budanov como uma dispersão eclética de coisas. Porém, um símbolo se destaca nesse caos: uma coruja. Por quê? Uma rápida olhada no emblema do Direção Principal de Inteligência revela a resposta. A coruja simboliza o serviço de inteligência militar ucraniano, um animal conhecido por sua visão aguçada, sabedoria e habilidade de enxergar na escuridão. Corujas estão por toda parte no escritório de Budanov. Há pequenas estátuas de corujas, há grandes estátuas de corujas. Há estátuas médias de corujas, segundo Lloyd. Mas, sem dúvida, a mais chamativa de todas está atrás da mesa de Budanov, em uma pintura gigante. A imponente coruja, com asas abertas, segura um morcego em suas garras. O simbolismo por trás dessa pintura é provavelmente óbvio, mas aqui vai uma dica. O morcego é o símbolo do Diretoria Principal de Inteligência Spetsnaz,
as unidades de elite da diretoria principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Fale sobre uma declaração ousada. O escritório de Budanov, cujas imagens são frequentemente compartilhadas online e analisadas como uma espécie de jogo de detetive de objetos escondidos, também abriga uma variedade de outros itens fascinantes. Uma espada samurai, um lançador de granadas, um tabuleiro de xadrez e, acredite, sapos vivos. Tudo faz parte dessa persona eclética e estratégica que Budanov projeta. Cada item pode ser visto como uma referência à sua abordagem multifacetada para inteligência e guerra. A espada samurai pode simbolizar precisão e honra. O lançador de granadas pode representar o alto risco do trabalho de Budanov. O tabuleiro de xadrez pode simbolizar sua perspicácia tática, ou ele pode ser apenas um excêntrico apaixonado por sapos. Em vez de perder tempo analisando cada objeto neste escritório misterioso e especulando seu significado, foquemos nos fatos concretos. As crenças de Budanov que ele expressa de forma consistente, clara e convincente. Curiosamente, Budanov foi um dos poucos altos funcionários ucranianos a prever a invasão que a Rússia lançou em 24 de fevereiro de 2022. Até mesmo Zelensky, o presidente do país, aparentemente não acreditava que tal invasão era iminente, mas Budanov sabia que estava chegando, e até sabia quando, quase ao minuto. Embora os primeiros sinais da invasão pudessem ser vistos por volta das 3h59 da manhã, horário local, a invasão total começou às 5h07, previsão de Budanov, em 24 de fevereiro de 2022. Em entrevista ao jornal francês Le Monde em janeiro de 2024, Budanov recordou observar os ponteiros do relógio na fatídica noite. Embora não quisesse uma guerra, ele tinha o dever de preparar seu país para o pior. Com a concretização do pior cenário, as palavras de Budanov ganharam bastante relevância. Assim, mesmo quando ele afirma coisas controversas, como que Putin está gravemente doente com câncer, suas declarações são muito respeitadas. Porém, não focaremos em alegações sensacionalistas ou teorias especulativas. Mais importante é entender como a mentalidade estratégica e a previsão de Budanov moldaram a abordagem da Ucrânia ao conflito em evolução com a Rússia. Budanov acredita que a Rússia está madura para uma guerra civil. Essa convicção parece ser moldada diretamente pela rebelião do grupo Wagner, ocorrida entre 23 e 24 de junho de 2023. A rebelião foi liderada pelo falecido Prigozhin, ex-chefe do grupo Wagner e aliado de Putin. A breve rebelião expôs fraturas significativas na estrutura de poder russa e revelou um profundo descontentamento entre facções influentes. Budanov, chefe da Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, tinha a tarefa de descobrir a intensidade desse descontentamento. Segundo ele, documentos russos vazados mostraram que, de 46 regiões russas, 21 apoiavam Putin. Isso é chocante para um país frequentemente retratado como unido atrás de seu líder e nem é metade do todo. Das regiões restantes, até 17 supostamente apoiavam Prigozhin, enquanto as demais estavam igualmente divididas. Esses números não foram verificados independentemente, mas se forem verdadeiros, sugerem um nível de instabilidade e divisão dentro da Rússia que poderia ter implicações profundas para a dinâmica interna do país e o conflito em andamento com a Ucrânia. Segundo Budanov, a Rússia pode estar a caminho de uma implosão, o que por sua vez encerraria a guerra na Ucrânia. Um vazamento de inteligência dos Estados Unidos sugere que Budanov ou um de seus oficiais se encontrou com Prigozhin em um país africano, não divulgado, enquanto este ainda estava vivo. Quando questionado sobre os vazamentos, Budanov não confirmou nem negou as alegações. A única coisa que ele disse foi que, de fato, enfrentou o grupo Wagner em muitos países africanos. Lloyd acredita que ele usou a palavra enfrentar deliberadamente, pois pode se referir tanto a encontros cara a cara quanto a confrontos entre as duas partes. Portanto, se Budanov se encontrou com Prigozhin para conversar ou lutar, permanece aberto à interpretação. Se eles de fato conversaram, é válido questionar se a rebelião do grupo Wagner inspirou a crença de Budanov na vulnerabilidade da Rússia e no potencial para uma guerra civil, ou se ele inspirou a rebelião. Mas vamos deixar as especulações de lado e focar nas percepções concretas de Budanov. Se uma guerra civil russa não é o evento que vai acabar com a guerra na Ucrânia, o que poderia ser? Segundo Budanov, um golpe no plexo solar da Rússia poderia encerrar a guerra.
Este golpe envolve cruzar a fronteira e levar a guerra para a Rússia, algo que ele já fez várias vezes, como você logo ouvirá. Por isso, ele frequentemente fala sobre a necessidade de armas de longo alcance, como os mísseis Atacuns dos Estados Unidos para atacar o solo russo, destacando sua eficácia. Então essas são as únicas opções: uma guerra civil ou um golpe fatal, basicamente isso. Budanov é bastante claro sobre um ponto. Conversas de paz estão descartadas, porque tais conversas exigiriam concessões territoriais da Ucrânia. Para Budanov, isso não é uma opção. Em entrevista ao Philadelphia Inquirer, ele afirmou que a única opção é recuperar o que foi ocupado. Do contrário, a guerra será eterna. Então, para você, a Ucrânia só pode alcançar uma vitória completa. Todas as forças russas expulsas da Ucrânia e da Crimeia, com a restauração total dos territórios soberanos ucranianos. Infelizmente, é improvável que a Ucrânia consiga uma vitória assim apenas com forças convencionais. Apesar do auxílio militar ocidental, a Rússia ainda possui superioridade numérica. Por isso, a estratégia de Budanov não se limita a táticas militares. É a inteligência e as táticas psicológicas de Budanov que lhe renderam o título de mentor da guerra secreta da Ucrânia contra a Rússia. Considerando isso, analisemos as conquistas de Budanov na guerra até o momento e por que Putin deseja tanto sua morte. De modo geral, o maior feito de Budanov foi expandir a guerra além das fronteiras ucranianas, transferindo o conflito para a esfera de influência russa e o próprio território da Rússia. Em suas palavras, eu tenho defendido isso desde os primeiros dias da guerra, dizendo abertamente que, enquanto a guerra estiver contida em nosso território, não afetará a Rússia. Desde a primavera de 2022, realizamos operações significativas em território russo e iremos mais longe conforme tivermos mais recursos. A Rússia já começou a sentir isso. Embora Budanov não tenha assumido a responsabilidade por muitas das ações que discutiremos, seu comportamento e atitude sugerem um profundo envolvimento na orquestração dessas operações de alto risco. A única coisa que ele disse à Times Radio foi que ele ama ação direta. Você disse exatamente, nós amamos ação direta. Somos bons nisso e o faremos em qualquer lugar do mundo, contra quem quer que seja, se julgarmos adequado. Agora, você pode tirar suas próprias conclusões sobre as implicações das palavras dele. Budanov assumiu a responsabilidade pelos raros ataques de drones ao Kremlin. Esses ataques, que começaram em maio de 2024, foram algo inesperado na capital do país. Afinal, Moscou está em grande parte protegida dos verdadeiros horrores da guerra na Ucrânia. Putin optou por não convocar jovens da capital e manteve a cidade protegida contra a violência, com exceção do ataque terrorista à prefeitura de Cracóvia em 24 de março. Aí reside o problema. Ao manter sua capital e centro de poder longe desse conflito brutal, a Rússia travou uma guerra a uma distância segura em seus próprios termos. Budanov decidiu mudar isso. Ao mirar no Kremlin, o centro do poder russo, Budanov quebrou a ilusão de invulnerabilidade e mostrou que até Moscou poderia virar um campo de batalha. Deixemos claro, esses drones mal causaram danos a Moscou. Mas esse não era o ponto. Estamos discutindo guerra psicológica, lembra? Os drones ucranianos violaram as defesas aéreas russas, voaram pelo país e chegaram ao Kremlin, enviando uma mensagem assustadora para Putin. A guerra voltará para você mais cedo ou mais tarde. Em um ataque de drones em agosto de 2024, a Ucrânia enviou cerca de 50 drones para Moscou e regiões vizinhas, o que o prefeito Sergei Sobyanin chamou de um dos maiores ataques à cidade até hoje. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 45 desses drones foram abatidos, sendo 11 derrubados em Moscou ou explodindo a caminho da capital. Budanov revelou que os drones miravam um centro de inteligência de sinais em Podolsk, nos arredores de Moscou, o aeroporto Ostafievo próximo e a base militar de Milarevo em Rostov Oblast, a cerca de 850 quilômetros ao sul. Além de aterrorizar a elite de Moscou, esses ataques de drones têm outro papel estratégico fundamental. Eles trazem esperança aos ucranianos. O simples fato de uma de suas agências estar revidando contra a Rússia dentro da própria Rússia serve como um poderoso símbolo de resistência e resiliência. Isso tranquiliza os ucranianos de que sua luta está fazendo a diferença e não é em vão. Outra jogada estratégica associada a Budanov e sua agência, com igual ou maior importância simbólica,
é o alvo da Ponte da Crimeia, também conhecida como Ponte de Kerch. Construída após a anexação ilegal da Crimeia, esta ponte de 11 milhas é uma rota crucial de abastecimento para as operações militares russas na região, ao menos na superfície. O verdadeiro significado desta ponte está em seu simbolismo para os lados em guerra. Para a Ucrânia, a Ponte de Kerch simboliza fisicamente a ocupação russa e a violação contínua da sua soberania. Para a Rússia, e especialmente para o seu presidente, é um símbolo de orgulho e triunfo, tanto que atacar esta ponte é quase visto como um ataque ao próprio Putin. Talvez por isso a Ucrânia não se conteve em mirar nesta ponte ou falar abertamente sobre sua destruição. Até agora, houve pelo menos 2 grandes ataques visando esta ponte que conecta a Rússia continental com a Crimeia. No dia 8 de outubro de 2022, uma explosão na estrada causou o colapso de partes da ponte. Em 17 de julho de 2023, uma explosão próxima à ponte de Kerch causou o colapso de uma seção novamente. Drones aquáticos ucranianos são suspeitos de envolvimento nos 2 ataques. Apesar dos esforços russos para fortalecer a ponte e sua segurança após cada ataque, é evidente que a Ucrânia não terá paz enquanto a ponte de Kerch estiver de pé. Em 2 de agosto de 2024, Budanov afirmou que a esperada destruição poderia acontecer nos próximos meses. Embora ele não tenha elaborado muito, ele disse que tal ataque exigiria uma solução complexa e ataques de longo alcance. Realizar um empreendimento tão massivo desferiria um golpe na logística militar da Rússia e, talvez ainda mais importante, humilharia Putin. E a maioria das chamadas ações diretas de Budanov visa alcançar precisamente este objetivo, ferindo e humilhando Putin e seu regime. A lista bastante longa dessas ações diretas, a maioria das quais não são oficialmente reconhecidas, mas são amplamente atribuídas a Budanov, inclui a sabotagem do gasoduto Nord Stream em 26 de setembro de 2022, com explosões subaquáticas, múltiplos ataques a navios russos em Sevastopol com drones navais, ondas de ataques incendiários contra depósitos de combustível e instalações de armazenamento em toda a Rússia, e vários assassinatos e tentativas de assassinato. A última ação na lista provavelmente chamará mais atenção, então vamos expandir um pouco sobre isso. Esta é uma das ações diretas para as quais Budanov assumiu total responsabilidade. Sem citar nomes, ele afirmou que a Ucrânia conseguiu atingir várias pessoas ligadas à máquina de propaganda do Kremlin. Budanov provavelmente se refere a incidentes como o assassinato de Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, conhecido como guia espiritual de Putin, por um atentado à bomba em seu carro em agosto de 2022. Como se acreditava que Dugin estaria no mesmo carro que sua filha, muitos creem que ele era o alvo do ataque. Outro incidente de alto perfil ocorreu em abril de 2023, quando o proeminente blogueiro militar Vladlen Tokarsky foi morto em uma explosão em um café de São Petersburgo. Tatarsky, conhecido por sua retórica pró-guerra e influência nos círculos nacionalistas russos, era uma figura-chave na disseminação do apoio aos esforços de guerra da Rússia na Ucrânia. Em julho de 2023, Stanislav Rizhitsky, um comandante de submarino russo, foi baleado enquanto corria em Krasnodar, no sul da Rússia. Seus movimentos foram supostamente rastreados através do aplicativo que ele usava para registrar suas rotas de corrida, facilitando o ataque de um desconhecido em um dia chuvoso em um parque deserto. Rizhitsky havia estado envolvido em ataques de mísseis contra cidades ucranianas, incluindo o mortal ataque a Vinnytsia em julho de 2022, que matou 23 civis. Talvez por isso Budanov demonstrou pouca empatia ao falar desses casos no canal ucraniano do YouTube Island Televisão. Segundo uma tradução do Kyiv Post, Budanov disse que escória descarada será punida em qualquer país do mundo. A eliminação pode ser uma punição merecida para essas ações. E isso nos leva a Putin. Budanov admitiu que sua agência fez várias tentativas contra a vida do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Você disse, houve tentativas de assassinato, mas como pode ver, não tiveram sucesso até agora. Putin poderia dizer o mesmo para Budanov, se ele fosse tão transparente quanto o destemido tenente-general. Houve pelo menos 10 tentativas de assassinato contra o chefe do Direção Principal de Inteligência. Isso mesmo, quando dissemos que os russos queriam Budanov morto,
não era força de expressão. O Kremlin tornou isso uma missão ativa. Interessantemente, as tentativas de assassinato contra Budanov começaram antes dele se tornar chefe do direção principal de inteligência, destacando o quanto ele era visto como uma ameaça pela Rússia desde o início de sua carreira. Em 2019, houve uma tentativa de ataque a Budanov, quando uma bomba colocada sob seu carro explodiu antes do planejado. Avançando para junho de 2023, a sede do Direção Principal de Inteligência, na ilha Rybalsk, foi atingida por foguetes russos, levando muitos a acreditar, e blogueiros militares russos a afirmar ousadamente que Budanov estava morto ou em coma em algum lugar na Alemanha. Até mesmo Putin parecia pensar assim, já que ele parecia estranhamente animado na televisão nacional 1 ou 2 dias após os ataques. Contudo, descobriu-se que Budanov estava bem vivo. Mas, no verdadeiro estilo Budanov, ele não apenas saiu e disse isso. Ele brincou novamente com as mentes dos seus adversários, ficando em silêncio por 3 semanas e então lançando um vídeo dele sentado à mesa, olhando para a câmera em um silêncio assustador. O vídeo foi capturado com 3 simples palavras: planos, amor, um silêncio. Assim, voltamos a um thriller de alto risco, onde o vilão pensa ter vencido, apenas para o herói emergir das sombras, vivo, planejando seu próximo passo. A partir deste movimento, é fácil concluir que Budanov não está muito preocupado com as tentativas de atentado à sua vida. Na verdade, ele vê isso como uma medalha de honra, porém Budanov aparenta não ser o único alvo do regime de Putin, assim como sua esposa. Em novembro de 2023, Mariana Budanova foi envenenada com metais pesados. Felizmente, ela sobreviveu e concluiu com êxito o tratamento hospitalar. Em fevereiro de 2024, Budanov confirmou que conhecia o responsável pelo envenenamento. Apesar de não elaborar, sua promessa de retaliar em território russo é autoexplicativa. Na mesma entrevista, ele disse não saber se o veneno era destinado a ele. Ele também disse que já sobreviveu a muitas tentativas de assassinato e provavelmente sobreviverá a muitas mais. Essa é exatamente a declaração que você esperaria ouvir de um homem para quem a sobrevivência não é apenas uma questão de sorte. Você acha que Budanov conseguirá enganar seus inimigos e realizar sua visão para a Ucrânia? Ou ele se tornará mais uma vítima no mortal jogo de sombras que joga tão bem? Compartilhe na seção de comentários que impressão ele deixou em você. Você o vê como um Budanov, um gênio calmo e estratégico? Você concorda com aqueles que o enxergam como um agitador imprudente, provocando uma potência nuclear? Estamos ansiosos para ler suas opiniões. Agora vai e confira o soldado chinês lutando pela Rússia expõe a incompetência de Putin. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.